Então vamos à terceira e última parte de biomoléculas e gostaria só de fazer um alerta que o objetivo desse conteúdo ele não é tanto entrar, aprofundar nas questões bioquímicas relacionadas com os aminoácidos, as proteínas e os carboidratos. Eu entendo que a pessoa que tem competência para trabalhar com isso é um biólogo ou uma pessoa que trabalha efetivamente com isso. Nós vamos ter um enfoque aqui mais químico, ou seja, analisar a estrutura, analisar a função orgânica, que tipo de interação que pode ocorrer e por aí, tá? Mais em função das propriedades, ou seja, uma abordagem mais química, ok? Se você quiser se aprofundar na questão da bioquímica, né? Então você procura outras fontes de consulta que com certeza você vai encontrar, ok? Então vamos lá, gente. O que vem a ser proteínas? Aminoácidos comumente encontrados nas proteínas. Na estrutura de um alfa-aminoácido, a gente vai explicar o que significa alfa, o grupo característico da classe funcional amina está posicionado no carbono vizinho à carbonila, que é o grupo C-O. E esse carbono que é chamado carbono alfa. Bom, pessoal, dá uma olhada aqui então nessa representação genérica de um aminoácido. Do lado direito, você vê a parte dela que tem caráter ácido, que é o próprio ácido carboxílico. Ou seja, a tendência desse grupo é liberar H+, que é característica de um ácido. Já no carbono vizinho à carbonila C-O, esse carbono que é designado carbono alfa. Então, só em nível de curiosidade, se tiver um próximo carbono aqui à esquerda, esse próximo carbono é chamado beta. O próximo carbono é chamado gama. Alfa, beta, gama. Enfim, nesse carbono designado como alfa, que é o carbono vizinho à carbonila do grupo carboxílico, você vê ligado nele o grupo amino. E o grupo amino, já antecipando aqui, pessoal, ele tem caráter básico. Por quê? O nitrogênio ele tem um par de elétrons chamado par de elétrons não ligante, né? Ele tem, ou 2 elétrons não ligantes. Portanto, esses 2 elétrons dele, às vezes, ele usa para capturar um cátion H+. Então, segundo a definição de base de Bronsted-Lowry, base de Bronsted-Lowry é aquela substância que captura H+, que tem o apelido, inclusive, de próton. Então, a gente fala que base de Bronsted-Lowry é uma substância que captura próton. Lembrando que próton é como se fosse um apelido do H+. Então, para a gente resumir, o aminoácido ele tem comportamento ácido, através do seu grupo ácido carboxílico, e ele tem comportamento básico, porque o nitrogênio, através do seu par de elétrons não ligante, esse par de elétrons pode capturar H+. E capturando H+, ele está exercendo o papel, a função de base. Ok, pessoal? Vamos lá, então? Bom, outra coisa importante também da gente lembrar, vocês já viram isso em biologia, eu vou clicar na tela inteira, que quando um aminoácido se conecta com outro aminoácido, então aqui ó, você está vendo um aminoácido e ele está se conectando com outro aminoácido. Essa conexão, que nada mais é do que uma ligação química, ocorre com a saída de uma molécula de água. Vocês podem perceber que quando se forma a ligação entre esse aminoácido e o outro, sai uma molécula de água, que está representada aqui do lado direito. Então a gente até diz que essa polimerização, como assim, professor? Não entendi polimerização. Se você imaginar que você está juntando várias moléculas de aminoácido, essa conexão de muitas moléculas de aminoácido vai formar um polímero. Então é uma polimerização. E essa polimerização ela é chamada de condensação. Por quê? Porque quando esses monômeros, né, que são os próprios aminoácidos, se unem, sai uma molécula menor. Polimerização por condensação é quando monômeros se ligam, saindo como subproduto uma molécula menor, que é esse caso aqui. E aí eu gostaria de lembrá-lo que ao remover
a hidroxila do ácido com o H do grupo amino, né, você tem aqui agora uma ligação peptídica. Na biologia você chama de ligação peptídica, que nada mais é do que uma ligação amídica, uma vez que esse grupo funcional que aparece na conexão de dois aminoácidos é um grupo amida, C-O-N. A ligação amídica, que é a conexão de dois aminoácidos, né? Representa a conexão de dois aminoácidos, é a ligação peptídica, tá ok? Bom, gente, aqui está comentando, né, que as proteínas, né, são grandes peptídeos, né, são polipeptídeos, né, então são definições. Eu gostaria só de fazer um treinamento com vocês aqui que vale a pena. Imagina que a minha mão, você está vendo 5 aminoácidos isolados. Cada dedo é um aminoácido isolado. Agora imagine que você está ligando, né, esse aminoácido nesse. Aqui, olha para a minha mão. Quantas moléculas de água saem? Se um aminoácido liga com outro, sai uma molécula de água. Aqui, com ele, também sai outra. Sai outra, sai outra. Então, veja bem, com 5 aminoácidos que se ligam, quantas moléculas de água são eliminadas? 1, 2, 3, 4, ok? E quantas ligações peptídicas se formam? 4, porque um aminoácido, quando se liga no outro, eles se ligam através de uma ligação peptídica. Então, vão se formar 1, 2, 3, 4 ligações peptídicas. Resumindo, para N aminoácidos que se ligam, quantas moléculas de água saem? N menos 1. E quantas ligações peptídicas se formam? N menos 1. Ok, pessoal? Última coisa importante, claro, evidente, mas eu já ia esquecendo de dizer que um aminoácido se liga no outro através de uma extremidade ácida de um aminoácido com a extremidade básica do outro aminoácido. Ok, pessoal? Isso é importante. Muito bem. A partir de agora, eu vou acelerar um pouco, porque o objetivo não é vocês memorizarem nada, é vocês verem os vários aminoácidos que existem. Ok, gente? Então vamos lá. Você está vendo aqui o aminoácido mais simples, que é a glicina. Aqui é a sigla é em inglês, tá, gente? Por isso que às vezes não coincide com o português. Mas o que é interessante comentar com vocês, que de todos os aminoácidos, o único que não apresenta carbono quiral, portanto, o único que não apresenta isomeria ótica, porque não tem carbono quiral, é a glicina. Você pode perceber que esse carbono alfa, nele estão ligados 2 hidrogênios. Você lembra o que é o carbono quiral? É o carbono saturado, portanto tetraédrico, portanto sp3, e nesse carbono tem 4 ligantes diferentes, né? Isso é a condição para que um carbono seja quiral ou assimétrico. Como é que tem 2 grupos iguais, 2 hidrogênios, esse carbono não é quiral. O único aminoácido que não apresenta isomeria ótica é a glicina. Bom, então aqui você está vendo a alanina, né? Você pode com mais calma observar os aminoácidos, né? A valina, a leucina, né? Às vezes tem cadeias longas, menores, cadeias ramificadas, né? Serina, treonina, você pode perceber que em alguns aminoácidos eles possuem outros grupos funcionais. Por exemplo, a serina possui aqui uma hidroxila alcoólica, né? É um álcool primário. Já a treonina tem um OH ligado no carbono, que é secundário, então é um álcool secundário, ok? Bom, asparagina, né, que tem, além do grupo amino e do grupo ácido, você também tem o grupo da amida, C-O-N, ok, pessoal? E então é isso, né? E aqui também você vê de novo o grupo amida, só que na molécula de glutamina, tá? Bom, e aí, para a gente finalizar as proteínas, eu acho que você já tem ciência disso, né? Como eu disse, a minha abordagem é que ela não vai ser, ela não vai para a biologia, até porque eu não tenho competência para isso. A gente sabe que as enzimas, né, são catalisadores biológicos. E as enzimas, elas são, na verdade, proteínas. E a gente sabe que o máximo da atividade correspondente
corresponde a aproximadamente a nossa temperatura corporal. É por isso que um dos problemas, quando uma pessoa tem uma febre muito alta, por exemplo, a pessoa fica numa febre de 40 graus e fica muitas horas com uma febre tão alta, ela está correndo risco de vida, porque a atividade enzimática ela começa a ficar prejudicada pelo aumento exagerado da temperatura, né? As enzimas atuam, né, numa faixa de temperatura adequada, que é em torno da temperatura corporal. Tá? Tanto que você pode ver aqui nesse gráfico que a atividade enzimática ela diminui, né, quando se afasta de 37 graus, tanto para baixo quanto para cima. E além disso, pessoal, lembrando a vocês que tem também o efeito do pH, né? Na medida que o pH, as enzimas, elas atuam significativamente numa faixa adequada de pH, ok? Além disso, começa a haver a desnaturação proteica. O que é desnaturar a proteína? É uma alteração na sua estrutura tridimensional e isso se torna tanto mais prejudicial quanto maior a temperatura. Ok? Muito bem. E aí, finalmente, né, se a gente sabe que a união de vários aminoácidos produz uma proteína e libera água, você pode imaginar a reação inversa, que é a hidrólise do aminoácido, voltando a ter a hidrólise da proteína, repetindo, a hidrólise da proteína, voltando a ter os aminoácidos livres, isolados. A hidrólise de uma proteína consiste no rompimento das ligações peptídicas e na consequente formação dos aminoácidos livres. No organismo humano, essa hidrólise das proteínas que a gente ingere através da alimentação, né, ocorre, claro, né, pessoal, sobre catálise enzimática. Ok, gente? Pessoal, e agora, para a gente finalizar a terceira parte de biomoléculas, a gente vai trabalhar também nessa perspectiva sobre carboidratos. Então vamos lá para a gente finalizar. O que são monossacarídeos? São os carboidratos mono mais simples. Por exemplo, você está vendo aqui nessa tela os dois exemplos clássicos, que são a glicose e a frutose. Agora, gente, o que é interessante? Glicose e frutose, ambos têm a mesma fórmula molecular, C6H12O6, ok? No entanto, essas duas moléculas, que são açúcares, né, elas são isômeras de função. Veja bem por quê. A glicose, que está à esquerda, é um poliálcool, uma vez que tem várias hidroxilas alcoólicas. No entanto, numa extremidade, você tem um grupo, né, uma carbonila de um aldeído, essa é a glicose. Já a frutose, que tem a mesma fórmula molecular, C6H12O6, também é um poliálcool, mas na outra extremidade, C-O, C para um lado, C para o outro. Isso aqui é uma cetona. Portanto, essas duas moléculas são isômeras de função, porque elas diferem quanto a uma função orgânica. Tá ok, gente? Muito bem, então tá aqui o aldeído, né, que é a glicose, e a frutose, que é uma... Repetindo, a glicose você pode chamar de aldose. Explicando melhor. O que é uma aldose? É um açúcar, portanto é um poliálcool, que tem também o grupo aldeídico, né? Então, uma aldose. Já a frutose é uma cetose, porque é um açúcar, é um poliálcool que tem o grupo da cetona, cetose. Ficou melhor explicado agora, ok, gente? Queria alertá-lo também que existem as formas, aqui são as moléculas na forma aberta, mas essas moléculas também se fecham, tá, gente? A glicose se fecha. A gente chama de forma cíclica, ok? Muito bem. E por falar nisso, né, vamos lá. Você está vendo nessa tela, cortou um pouquinho aqui embaixo, mas aqui o que está cortado, gente, é um grupo hidroxila, tá? Isso não vai interferir significativamente, não. O que é um disacarídeo? Um disacarídeo, né, já é a união de dois monômeros, né? Então vamos lá. A molécula de sacarose, o açúcar que vem da cana, o açúcar que a gente ingere, né, no nosso cotidiano, a fórmula molecular é C12H22O11. Por que é um disacarídeo? Porque ela é formada pela união de uma molécula de glicose e uma molécula de frutose. Curioso, né? E ambos são, como a gente viu, monossacarídeos.
Então está aqui a reação, né, gente? Você tem a reação fica até engraçada, né? Porque você tem a mesma fórmula molecular do lado dos reagentes. No entanto, uma molécula representa, como está escrito aqui, a glicose e a outra fórmula representa a frutose. Quando essas duas moléculas interagem, elas reagem, elas produzem a sacarose, C12H22O11, com a eliminação de uma molécula de água, ok, gente? Então tá aqui a representação, né, da molécula de sacarose. Você percebe que tem dois anéis, né? Um anel da esquerda com 6 membros e o anel da direita com 5 membros. Vale a pena destacar que além dos grupos alcoólicos, as hidroxilas alcoólicas que tem na sacarose, você tem também, gente, o grupo éter. Aqui, ó, aqui é um éter, aqui também e aqui também. É sempre bom observar isso. Uma outra coisa que já vale a pena a gente comentar é que esses açúcares, eles têm muitas hidroxilas, portanto, elas devem formar de uma maneira muito significativa ligações de hidrogênio com a água, concorda? Então é interessante a gente avaliar o tipo de interação que ocorre com um solvente, com esses açúcares. São ligações de hidrogênio, concorda? Muito bem. O que é um polissacarídeo? Bom, um polissacarídeo, pela própria palavra, é uma união de vários monossacarídeos. Tudo bem, gente? E mais uma vez, pessoal, então aqui, se você unir N moléculas de glicose, você obtém um polímero da glicose, que seria um polissacarídeo. Lembrando, né, que ao conectar, né, libera moléculas de água. Nesse caso aqui, a gente também pode fazer o quê? Ter aquele pensamento que é uma polimerização por condensação, uma vez que ao se juntar os monômeros, a liberação de uma molécula pequena de água. Polimerização por condensação. E é claro, mais uma vez, se você imaginar essa reação ao contrário, você pode hidrolisar um polissacarídeo, obtendo novamente os seus monômeros correspondentes, ok? Gente, e aí, veja que interessante. A gente vai agora mostrar para vocês alguns polissacarídeos. Então vamos começar. Celulose. Celulose, né? Acho que todo mundo sabe, né? Que é a partir da celulose que a gente fabrica papel. É o principal componente estrutural das plantas, e especialmente, né, pessoal, da madeira e de plantas fibrosas. É daí que a gente extrai a celulose, né, para fazer principalmente papel. E o amido é uma reserva, que também é outro polissacarídeo, é uma reserva energética dos vegetais, ok? O vegetal, né, ele usa o amido como uma reserva energética, ok? Então veja bem, gente, a imagem. Aqui na letra A, tá? Então a gente está trabalhando aqui com a letra A. Você está vendo aqui a alfa e a beta-glicose, né? E a estrutura é na forma do anel. Lembra que eu comentei ali atrás? Então veja bem aqui. Aqui é a alfa-glicose, tá vendo que é na forma de um anel, estrutura cíclica. E a beta-glicose, à direita, também na sua forma cíclica. Queria só comentar com vocês, mas isso não é para vocês se preocuparem. O motivo do nome ser alfa e beta tem a ver, pessoal, com essa posição. Tá vendo essa hidroxila marcada de azul? Depende da posição dela, se ela está para baixo ou para cima. Então, para cima é beta e para baixo é alfa. Como eu disse para vocês, não é o nosso objetivo aqui da aula trabalhar com isso. Isso vai ser aprofundado no curso superior, na disciplina de bioquímica, tá ok? Muito bem, então olha que interessante, você tem aqui no meio a molécula de glicose. Você lembra que a gente falou? A glicose na sua forma aberta. Então ela pode estar no equilíbrio na sua forma cíclica beta e na sua forma cíclica alfa. Ok, então vamos lá. A letra A, né, como a gente já disse, é a alfa-glicose e a beta-glicose, estruturas cíclicas da glicose que está ao centro. Agora aqui, gente, embaixo, na letra B, né, starch, né, significa amido. Então, aqui é a estrutura do amido, cujo monômero é a alfa-glicose. Então, olha que interessante. Quando você conecta infinitas moléculas de alfa-glicose, você obtém o amido, que é a reserva energética da planta. Já do lado direito, a gente está vendo aqui, finalmente, na letra C, à direita, a celulose. E a celulose, interessante, né? Também é uma conexão
só que não da alfa-glicose, mas da beta-glicose. Professor, a gente tem que memorizar isso para fazer uma prova? Não, gente, a gente está apresentando os polissacarídeos, ok? Muito bem. E agora, continuando, a gente falou da reserva energética dos vegetais, né, que é o amido. Peraí, mas não existe uma reserva energética dos animais, que é o glicogênio? Então, olha que interessante, pessoal. Aqui está uma imagem, né, do glicogênio, né, que é a reserva energética dos animais, ok? Então, mais uma vez, né, são monômeros que se conectam, né, são monossacarídeos que se conectam. Então, tá aí o glicogênio, né? A quitina, que é o componente, aqui para a gente finalizar, aqui tem um N, tá, gente? Um N que não está aparecendo adequadamente aqui, né? É só para dizer que essa estrutura se repete N vezes. Mas, enfim, aqui, pessoal, a quitina é o componente estrutural do exoesqueleto duro de insetos, caranguejos e lagostas, né? Esses animais, eles têm né, um exoesqueleto duro, não é verdade? E a dureza, ela é proporcionada em grande parte pela presença da quitina. E a quitina é mais um polissacarídeo. Só queria, mais uma vez, comentar com vocês, né, que no caso da quitina, a gente tem grupos amídicos, né? Aqui, ó, COON. Aqui é uma amida, aqui se repete, além do grupo éter e das hidroxilas alcoólicas que a gente disse. Tá ok, pessoal? Deu para entender? Tranquilo? Pessoal, e aí, para a gente terminar essa terceira parte, carboidratos. É interessante isso aqui, né? Como é que a gente produz etanol, né? A partir da cana-de-açúcar, por exemplo, né? É através de uma fermentação. Então veja bem aqui. A primeira etapa se chama hidrólise da sacarose, ou seja, você pega a sacarose, hidrolisa, né? Ou seja, usa água, então esse disacarídeo, lembra que a gente viu? Se quebra em glicose e frutose. Lembra que a gente falou que são os monossacarídeos que originam a sacarose. Numa segunda etapa, esses monossacarídeos, C6H12O6, eles vão sofrer fermentação alcoólica. O que é fermentação alcoólica? Esses monossacarídeos, né, que foram produzidos ali a partir da hidrólise da sacarose, eles vão ser produzidos. A fermentação vai ocorrer através de fungos da espécie Saccharomyces cerevisiae. Né? Então, a Saccharomyces cerevisiae, que é um fungo, é a espécie do fungo, né? Esse fungo tem a habilidade de, ao digerir, ao degradar essas moléculas de glicose e frutose, produz o etanol, né, gente? Al não, porque al é aldeído, enganei aqui, desculpa. CH3CH2OH, o etanol, ou álcool etílico, e de quebra libera CO2, né? Que a gente sabe que a fermentação libera o gás carbônico. E essa reação, gente, ela é exotérmica, ela libera calor, né? Reação exotérmica. Ok, pessoal? Muito bem, gente. Espero que eu tenha, então, ajudado vocês aí e até a próxima aula. Muito obrigado e tudo de bom para vocês. Valeu!